Muito boa noite. Hoje vou falar aqui sobre como projetar o circuito VI limiter. É este circuito que temos aqui. Este circuito, portanto, VI limiter, porque ele vai limitar a corrente mediante a tensão que vai aparecer aos terminais do transistor. Os circuitos mais simples são só I limiter, portanto usam só a resistência e o transistor, não utilizam esta malha. Portanto, não tem informação sobre a tensão aos terminais do transistor. Então a limitação vai depender apenas da corrente. Mas na realidade o que acontece é que à medida que a tensão de saída aumenta, à medida que a tensão de saída aumenta na carga, a tensão que fica no transistor é cada vez menor e o transistor vai poder dar mais corrente. Portanto, queremos tirar partido disso. Queremos tirar partido de toda a corrente que o transistor pode dar, tendo em conta a potência que ele vai dissipar. Portanto, eu tenho aqui o datasheet do SAP 15N. Vou usar estas curvas que tenho aqui em baixo, portanto o Safe Operating Area, vou tentar fazer aqui um zoom para vermos. Portanto, esta é a curva, são as curvas, portanto, temos aqui VCE, temos aqui corrente, portanto, isto é o que o transistor aguenta, portanto DC, durante 100 milissegundos, 10 milissegundos. Temos aqui single pulse, não há aqui muita informação sobre a duração deste single pulse. Sem dissipador, portanto, dissipação natural. Não há aqui muita informação. Aqui deste lado temos o derating, portanto, podemos ver que à medida que a temperatura aumenta, a potência que o transistor pode dissipar é cada vez menor. Vou ensinar aqui como é que sabemos qual é a potência máxima que o transistor supostamente vai dissipar. Por exemplo, para um amplificador de 100 watts, posso adiantar já que para um amplificador de 100 watts a potência máxima dissipada será 50 watts. Mas eu vou apresentar aí as contas e vamos deduzir isso. Já agora, só uma curiosidade relativamente a este transistor, ao SAP 15N. Eu tenho aí o amplificador do SAP 15N. Tenho aqui o datasheet dele. Está aqui a configuração do andar de saída. Já falei aí no outro vídeo a explicar. Cá estão os 2.5 mA, os diodos que geram a tensão. Como é que se pode colocar, portanto, vários em paralelo. Mas há aqui uma particularidade que eu gostava de partilhar, que é, portanto, temos aqui o Safe Operating Area do transistor e temos aqui, portanto, o ponto de destruição do transistor, está aqui esta cruzinha, Transistor Destruction Point, e temos aqui Tweak Film Resistor Destruction Point, ou seja, a resistência aguenta menos que o transistor, tal como eu já tinha falado em outro vídeo, é o ponto fraco destes transistores. Portanto, é importante o circuito limitador. Podemos não usar, se usarmos vários transistores em paralelo e sabendo as condições em que estamos a operar, podemos não utilizar este circuito VI limiter. Outra hipótese é usar uma resistência externa. O fabricante também aconselha, para condições mais extremas, utilizar uma resistência externa de emissor, portanto deixar este pino no ar, usar aqui. Eles falam aqui no meio do texto que usando, portanto, um circuito de proteção, isto não é muito crítico. A grande vantagem de usar esta resistência interna é que é uma resistência de filme metálico, é uma resistência muito boa, não é uma resistência bobinada, que introduz uma série de problemas. Bom, eu já tenho aqui algumas contas, mas vou descrevê-las. Portanto, tenho aqui um andar de saída simplificado. Tenho transistor de cima, transistor de baixo. Vou basear todas as contas no transistor de cima, porque as contas para o transistor de baixo são precisamente as mesmas. Portanto, a tensão aos terminais do transistor vai ser a tensão de alimentação, o V+, menos a tensão de saída. E a corrente no coletor do transistor vai ser, portanto, a tensão de saída, aproximadamente a tensão de saída sobre a real. Aproximadamente, porque há uma diferença entre a corrente coletor e a corrente emissor, tem que ver com a corrente base, mas isto é um transistor de Darwin, portanto, podemos desprezar esse efeito. Portanto, sabendo que a potência dissipada no transistor vai ser a corrente vezes a tensão, não é? Temos aqui a tensão, a corrente. Se substituirmos aqui nesta equação, portanto, substituirmos este termo e este termo aqui nesta equação, ficamos com esta expressão.
Temos aqui, portanto, a tensão de alimentação menos a tensão de saída vezes a tensão de saída sobre a carga. Se resolvermos esta equação, ficamos, portanto, com a tensão de alimentação vezes a tensão de saída menos a tensão de saída ao quadrado a dividir pela carga. Bom, esta equação que temos aqui, portanto, isto é uma parábola com cavidade virada para baixo. Sabe-se que vamos ter aqui um ponto de potência máxima, que é a meio da tensão da alimentação. Ou seja, quando aqui no transistor tivermos metade da tensão de alimentação, é o ponto onde ele vai aquecer mais. Não é quando o amplificador está a dar a potência máxima. Às vezes fica esta ideia. Na realidade, o amplificador aquece quando está a dar a potência, aquece mais quando está a dar mais potência. Mas o ponto de potência máxima dissipada no transistor é quando a tensão na carga passa por metade da tensão de alimentação. Claro que se tivermos um sinal fraquinho na carga, não é? Um sinal muito fraquinho, vamos ter uma potência dissipada mais baixa. Estou a falar para a situação em que temos o sinal, portanto, máximo na carga. A potência dissipada, algures, máxima, vai ser quando temos metade da tensão, portanto, de alimentação. É neste ponto que vai haver é neste ponto que vai haver a potência dissipada máxima. Então, se é um sinal fraco, sempre abaixo da tensão de alimentação, com um sinal mais forte já vamos estar na zona de potência máxima. Mas quando estivermos aqui no pico da onda, não é neste ponto que vamos ter a potência máxima dissipada no transistor. Portanto, é algures entre o ponto máximo e o ponto e o zero, portanto é a metade da tensão da alimentação. Nós sabemos que portanto, a potência na carga será o valor RMS ao quadrado sobre a resistência da carga. Se em vez de usarmos o valor RMS usarmos o valor de pico, portanto a amplitude será a amplitude sobre raiz 2 ao quadrado, e daqui tiramos, portanto, que fica a tensão de alimentação a dividir por 2 vezes a carga. Eu gosto mais de usar esta fórmula porque é mais simples. Se tivermos uma determinada tensão de alimentação, já sabemos que a potência máxima é a tensão de alimentação a dividir por 2 vezes a carga. Por exemplo, para 40 volts, isto falta aqui um quadrado, peço desculpa. Eu venho mais ao quadrado a dividir por 2 é real. Temos 40 volts, 40 por 40, 1600, uma carga de 8 vezes 2, 16, dá uma potência de 100 Watt. É mais simples calcular. Podemos olhar para esta equação e para esta e podemos ver que a potência dissipada máxima, portanto aqui temos um 4, aqui temos um 2, portanto a potência dissipada máxima é metade da potência de saída. É importante reter esta informação. Um amplificador de 100 watts vai dissipar 50 watts, no pior dos casos. Okay? Estamos a falar da potência, portanto, dissipada no transistor. Potência dissipada no transistor. Ok, então nós podemos ver, eu tenho aqui já algumas contas para não ter que estar a fazer isto. Portanto, vou pôr aqui a ver se consegue. Já sabemos que a tensão aos terminais do transistor vai ser a tensão de alimentação menos a tensão de saída, e a corrente vai ser a tensão de saída a dividir pela carga. Bom, com estas duas equações, mais uma vez, vou resolver, portanto, esta equação. O que é que eu pretendo aqui? Eu pretendo ver, portanto, nós temos a curva do Safe Operating Area, que é dada pelo fabricante, isto para uma determinada temperatura, portanto, temos que considerar, na realidade, esta parte aqui será a parte onde ele vai estar a funcionar a uma potência aproximadamente constante. Temos que considerar que com a temperatura isto vai cair algures aqui mais para baixo e então vamos ter isto mais limitado. Mas o que eu quero ver aqui é, de acordo com o Safe Operating Area definido pelo
fabricante, onde é que eu tenho a minha reta de carga do amplificador. O que é que isso significa? Significa traçar aqui a relação entre a corrente no transistor e a tensão aos terminais do transistor. Portanto, esta curva, estas retas são dadas pelo fabricante, o Safe Operating Area, e agora quero saber aqui a minha reta de carga. Portanto, tenho o IC, venho aqui a estas equações, portanto, IC, VO sobre RL, portanto, o VO tiro aqui desta equação, substituo e fico com esta equação que está aqui. Portanto, tem um declive negativo, por isso é que a reta desce. Podemos ver que quando a tensão aos terminais do transistor é zero, este termo desaparece, e então ficamos que a corrente será o V mais sobre RL. Portanto, é a corrente máxima, e está correto, é quando o amplificador estiver a dar uma tensão de saída e igual à tensão de alimentação, a corrente máxima será a tensão de alimentação a dividir para a carga. Não? O outro ponto que nós temos é quando a corrente é zero. Quando esta corrente é zero, a tensão aos terminais do transistor vai ser, portanto, V+. Pode-se ver, se isto for zero, os RAs desaparecem e o VC fica igual a V+. Ok. Agora, isto é o que o nosso amplificador precisa para funcionar bem. Precisa de ter uma curva. Esta é a reta de carga do amplificador, do transistor, digamos assim. Este transistor está aqui, vai ter esta reta de carga, corrente e tensão. E esta reta de carga tem que estar abaixo, portanto, do Safe Operating Area. Se o Safe Operating Area estivesse aqui, claramente o transistor ia queimar. Okay? Agora, o circuito VI limiter que eu tinha aqui, este circuito VI limiter, vamos ver como é que ele funciona. Eu já tenho aqui a equação do VI limiter, mas primeiro vou explicar aqui só por alto como é que ele funciona. Bom, vamos para já esquecer estas duas resistências que estão aqui. Vamos assumir que esta não existe e que esta resistência é um curto-circuito. Quando a corrente no transistor, portanto, quando a corrente aqui no transistor fosse aproximadamente 3 A, teríamos aqui 0,66 V, iriam colocar este transistor, portanto, à condução. A tensão de condução dele anda à volta dos 0,6, depende. Este transistor está ligado aqui, normalmente coloca-se aqui um diodo. Com este diodo garante-se que, mesmo que este transistor esteja fechado, a tensão aqui nunca é menor, portanto, entre este ponto e este, vem a 0,7, entre 0,5 e 0,7. Bom, quando esta tensão for maior que 0,7, este transistor conduz e a corrente, em vez de vir para a base deste transistor, que será amplificada por um beta de 10.000, vem, portanto, diretamente para a saída. Portanto, se vier para aqui 1 mA, okay? Se fosse multiplicado por 10.000 daria 10 A, mas se este 1 mA sair diretamente para a carga, é 1 mA para a carga e não acontece nada, não é? Portanto, com 1 mA não acontece nada. Bom, agora, qual é a particularidade deste circuito? Este circuito, sem estas resistências aqui, portanto, esta é um curto-circuito e esta no ar, só iria depender da queda de tensão aos terminais desta resistência. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que, à medida que a tensão de saída aumente, seja preciso que o transistor possa dar mais corrente. Se fosse este caso que está aqui, o transistor só poderia dar 3 A. Porque 3 A vezes 0,22 dava os 0,7, o transistor conduzia e não acontecia aqui mais nada. Portanto, a corrente máxima era 3 A, mas nós sabemos que 3 A não chega, portanto teríamos que pôr muitos transistores em paralelo para fazer este tipo de proteção. Então, como é que este circuito funciona? Quando a tensão de saída aumenta, portanto, isto está ligado à massa, existe aqui mais um diodo que eu vou desprezar nas contas. Este diodo é uma proteção para quando a tensão é negativa este circuito não conduzir. Se eu tiver tempo, depois ainda posso explicar aqui um bocadinho sobre este diodo. Portanto, mas eu vou desprezá-lo nas contas. Face à tensão de saída que é muito elevada, face à tensão do diodo, pode ser desprezado. Portanto, quando a tensão de saída aumenta, vai haver aqui uma malha, desprezando a queda de tensão aqui, que também é reduzida face à tensão de saída, vai haver aqui uma queda de tensão. Portanto, nesta resistência R1.
Portanto, vamos pôr aqui assim mais menos. O transistor para conduzir precisava de 0,7. Ok? Mas vamos supor que eu tenho aqui uma tensão tal que me dá aqui uma queda de tensão de 0,7 também. Tenho uma tensão. Agora, além da tensão que aparece aos terminais da resistência, vai aparecer aqui uma tensão, que depende da tensão de saída. Portanto, vamos supor que eu tinha esta situação. Há uma malha que se fecha aqui, portanto há uma malha que se fecha aqui, e vou ter aqui uma queda de tensão de 0,7. Nesta situação, a tensão que eu tenho que obter aos terminais da resistência para que este transistor conduza já não é 0,7, é 1,4. Ou seja, quanto maior for a tensão de saída, este ponto vai subir, maior vai ser esta tensão aqui. Esta tensão, ao ser maior terá que ser a corrente para vencer esta tensão aqui. E assim eu consigo fazer um V-limiter. Este circuito é muito interessante. Existem outras configurações, mas este é muito bom e é muito usado. À medida que a tensão de saída aumenta, nós precisamos de mais corrente para que este transistor funcione. E é mesmo isso que nós queremos, porque à medida que a tensão de saída aumenta, se nós olharmos aqui para este gráfico, quando a tensão de saída aumenta, se calhar agora preciso de mostrar só um minutinho, este aqui primeiro. Quando a tensão de saída aumenta, o VCE diminui. Então o transistor pode dar mais corrente. Se olharmos aqui para este gráfico, quando a tensão de saída está a aumentar, o VCE está a vir neste sentido e o transistor pode dar mais corrente. Portanto, é precisamente isto que nós queremos. Portanto, eu tenho aqui as contas, se calhar vou passar um bocadinho rápido por elas, porque o que interessa é o valor final. Portanto, a tensão limite, a tensão para a qual o circuito vai limitar, vai ser a queda de tensão na resistência R1 mais a tensão do VBE. Portanto, quando tivermos aqui uma tensão que é igual a esta tensão mais esta tensão, este circuito começa, portanto, a conduzir. A tensão limite será os 0,22 vezes a corrente que vai para a carga, despreza-se a corrente que vai para ali, que é muito baixa. A tensão R1 vai ser a tensão de saída. Vou desprezar também esta tensão, porque é pequena. Se não desprezarmos, isto dá tudo umas contas enormes e o resultado final é o mesmo. O R é mínimo, portanto, a tensão de saída vezes o R1, portanto, isto é a regra do divisor de tensão, R1 sobre R1 mais R2, mais a tensão VBE. Portanto, se resolvermos isto, portanto, o IO vai ser aproximadamente igual a IC. Se resolvermos esta equação, portanto, tiramos daqui o VO e ficamos com o VCE, porque o que nos interessa é o VCE, porque o nosso gráfico tem IC e VCE, é isto que nos interessa. Portanto, se resolvermos esta equação em ordem, portanto, ao IC, temos aqui o VCE, portanto, isto é só uma manipulação matemática simples, não tem aqui nada. Ficamos que o IC máximo é igual a este termo, portanto, do VCE, mais uma constante. E a tensão de alimentação, este beta que está aqui é o rácio das resistências. Portanto, a resistência da RE é esta resistência aqui. Agora, voltando aqui, portanto, esta equação que está aqui, eu passei aqui para cima para esta folha. Então, agora o que é que nós sabemos aqui? É muito simples. Embora portanto, o que está dentro destes retângulos é o que nos interessa, isto e isto. Portanto, eu deduzi aqui as contas, mas espero até nem ter aqui nenhum erro. Mas nós, portanto, temos aqui a parte, portanto, o IC vai depender do VCE e de uma constante. Se o VCE for 0, portanto, a situação em que o VCE é 0, quando estamos aqui na origem, o IC máximo vai ser dado por este termo. Okay? Podemos reparar que se beta sobre RE fosse igual a RL, e se este termo fosse 0, estaríamos precisamente neste ponto. Se nós considerarmos, por exemplo, vamos supor que isto que está aqui é igual a 1 sobre RL. Ok? Este termo que está aqui. Se isto for igual a 1 sobre RL, e se o RE for 0.22, nós sabemos que isto aqui vai dar, portanto, isto aqui vai dar V mais sobre RL mais 0,7 dividido 0,22, deve dar para aí 3 volts, ou seja, estaria aqui.
Estaria aqui um ponto um bocadinho acima. Depois, quando a corrente fosse zero, este circuito, portanto, esta reta, portanto, isto é igual também a 1 sobre RL, significa que esta reta tem o mesmo declive daquela e então ficaria aqui paralela. Seria uma coisa assim. Tentar desenhar aqui, só, desculpa um bocadinho, assim, ok. Ficaria uma reta paralela. Portanto, na realidade, o que é que nós vamos querer? Nós vamos querer pôr esta reta um bocadinho mais acima ou até mudar um bocadinho o declive desta reta. Não ter o mesmo declive paralelo, porque não nos interessa, mas fazer algo deste género assim. Algo mais assim, por exemplo, deste género. Algo deste género. Portanto, o circuito de limitação estar acima do circuito da reta de carga do amplificador. Mesmo considerando o caso em que com a temperatura o transistor começasse a cortar mais cedo, portanto, mesmo considerando um caso assim, ou ainda mais extremo, o veio limiter tinha que ser tal que portanto, tivesse sempre abaixo do safe operating area. E foi isto que eu fiz no amplificador. Portanto, basicamente o que interessa aqui reter são estas duas equações. Esta é a reta de carga do amplificador. Esta é a equação do veio limiter, em que nós temos que selecionar, portanto, este ponto. Este ponto é dado quando o VCE é 0 e este ponto aqui é dado quando o IC for 0. Pondo aqui 0, temos este ponto. Pondo o VCE é igual a 0, temos este ponto. Temos esta reta e temos esta reta aqui. Esta tem que estar acima daquela. Convém estar um bocadinho acima, o máximo acima, que é para o circuito veio limiter não interferir no funcionamento normal do circuito. Bom, basicamente é isto. O que eu queria dizer aqui relativamente ao diodo, é este diodo que está aqui. Aqui neste esquema é mais fácil para nós vermos que quando esta tensão é negativa, aqui, portanto, quando é negativa vai ficar aqui menos, mais, menos, mais. E agora, se não tivermos o diodo, ok? Se não tivermos o diodo, como não há corrente aqui, podemos considerar que isto é um curto-circuito. Temos aqui um curto-circuito aqui para aqui. Ficamos com uma tensão mais menos aplicada aos terminais do transistor e a conduzir. E a roubar a corrente de base e isso iria prejudicar a corrente de vias. Eu ainda não me tinha preocupado muito com este diodo, nem tinha analisado muito, mas sabia que fazia parte da receita, usei-o, mas estive agora a ver melhor e é este o motivo pelo qual. Este aqui, portanto, evita que esta tensão baixe, ou seja, a tensão entre este ponto e este ponto venha a próximo da tensão de saturação 0,2 volts do bipolar, portanto tem aqui mais alguma tensão. É preciso ter algum cuidado para garantir que o circuito coloca o transistor de saída ao corte mesmo. Bom, era isto que eu tinha para falar. Além do circuito de VI limiter, é preciso que esta corrente esteja limitada, porque senão o que acontece é que perante um curto-circuito ou um excesso de carga, a realimentação vai tender a pôr mais corrente, vai dar mais corrente para aqui, pode dar corrente que chega para a base e que chega para o VI limiter. Portanto, é preciso que esta corrente esteja limitada. Na maioria dos amplificadores está limitada, se o projeto estiver bem feito, está limitado e a corrente máxima que este transistor vai conduzir está limitada. Ou seja, é preciso ter isso em consideração. Bom, eu espero que tenham percebido a explicação. Está aqui o circuito com o circuito completo. Ainda existe aqui um condensadorzinho. Este condensador basicamente o que faz é que curto-circuita esta resistência quando há aqui sinais, picos de corrente muito elevados, portanto, formas de tensão, portanto, aqui com uma derivada elevada, o circuito vai cortar. Portanto, isto aqui, as contas para este condensador não são assim muito fáceis. O melhor mesmo é testá-lo por simulação ou fazendo 2 ou 3 testes. Há circuitos que não usam condensador. Eu preferi usar, ajustei-o por simulação. Pode-se fazer as contas para este condensador, ver qual é que é a impedância dele e ver
estas contas todas para o VI limiter, mas não há motivo para isso. Isto são valores típicos, são os valores que eu uso no amplificador. Tal como disse, cá está o circuito que limita a corrente. Se não tivesse aqui este circuito que limitava a corrente, portanto 0,7 a dividir por 33 ohms, quando ocorresse um curto-circuito, a realimentação tendia a puxar este nó para baixo e este circuito dava mais corrente e dava corrente para o veio limiter e para a base e isto queimava, não é? Portanto, tem aqui este circuito que limita. Bom, espero que tenham gostado da explicação. Alguma dúvida podem colocar. Muito obrigado. Boa noite.